Olá queridos, aqui é o Nadote e sejam muito bem-vindos à versão estendida da história completa de Star contra as Forças do Mal. O Pai do Tempo é um ser que vive em uma dimensão paralela chamada Planícies do Tempo. A partir do momento em que ele começou a correr em sua roda do progresso, o tempo que afeta as dimensões começou a existir. E assim, tudo começou. O que existia antes do Pai do Tempo e quem o criou são mistérios desconhecidos para a nossa mera mente humana, assim como a criação da magia. Toda a magia nasce em uma dimensão conhecida como o Reino da Magia. Um lugar incrivelmente lindo ao ponto de ser alucinante, fonte de um líquido dourado que escorre em cada dimensão em formato de cachoeira. Qualquer mortal que entre no Reino da Magia, em pouco tempo perde a sua memória e fica completamente alienado àquela dimensão. Esse efeito pode ser notado por um brilho exagerado nos olhos de quem é afetado. Devido a todo esse poder, seria fácil as coisas saírem do controle. Então, responsável pela gestão entre esse mundo da magia e dos mortais, é um pequeno ser azul chamado Glossaryck. Um personagem muito intrigante que nunca sabemos se é do bem ou do mal, mas que na verdade sempre demonstra ser neutro a todas as decisões no desenho. Mas não subestimem esse pequenino mago excêntrico, ele é muito, mas muito mais poderoso do que você imagina. Ele foi responsável pela criação de diversos seres que o ajudariam a gerenciar esse grande mundo de magia. Sua primeira criação foi o Omnitraxus Prime. Seu trabalho seria gerenciar o multiverso, garantindo a estabilidade entre as dimensões de cada universo, sendo assim um mestre do espaço e tempo. Quando a existência de vida inteligente começou a surgir, Glossaryck criou Lakmat, para que todos tivessem uma compreensão da impermanência da existência. Ele serviu de exemplo. Lakmat possuía poderes de cura/restauração e cada vez que ele usa o seu poder, sua vida se esgota um pouco mais. Nesse mesmo tempo, Glossaryck fundou o Alto Conselho de Magia, grupo formado inicialmente por ele, Lakmat e Omnitraxus Prime, onde eles monitoravam todas as atividades mágicas do multiverso. Com o tempo, a necessidade de seres transitarem entre as dimensões começou a ficar mais recorrente. Então, para isso, Glossaryck criou o conceito das tesouras dimensionais. Com uma dessas, você pode acessar basicamente qualquer dimensão existente. A responsável pela criação das tesouras é a Hikapu. E para conseguir uma delas, é necessário passar por um teste incrivelmente difícil e às vezes bem demorado. Perto dessa época, ele também criou o Róbulos, o músculo do Alto Conselho. Ele pode congelar seres com os seus poderes de cristais e é o único que entende as palavras do Lakmat. Mas tirando isso, ele não parece ter grandes propósitos, além de ser meio babaca mesmo. Provavelmente pelo poço que liga as dimensões no Reino da Magia, um grupo de humanos com aparência de peregrinos chegam em um barco coberto de líquido dourado em uma terra que futuramente seria Mjolnir. Eles não sabem quem são e nem onde estão. Glossaryck então explica uma breve história de Mjolnir e coloca um bebê unicórnio dentro do chocalho da meteora, criando a primeira varinha e nomeando aleatoriamente quem se tornaria a primeira rainha de Mjolnir. Uma tempestade então está por vir e Glossaryck fala para eles se protegerem ao lado de um toco de árvore. Isso se tornaria um símbolo de fraternidade, sendo uma das bases culturais dos Mjolnirianos, comemorada todos os anos no dia do toco. Mas nem tudo foi flores e fraternidade. A terra de Mjolnir já era habitada por seres conhecidos como monstros, dos quais batalhas e confrontos foram travados por anos entre as duas populações, criando uma grande rivalidade. Existe, é claro, diferentes histórias e pontos de vistas do que aconteceu, tanto na perspectiva dos humanos quanto na dos monstros. A Rainha Moon diz que a magia foi usada para transformar cidadãos fracos em grandes guerreiros, e após anos de batalhas, metade da população dos monstros foi massacrada e os Mjolnirianos ganharam essa guerra sem sentido. Bom, mais ou menos. Eles continuaram lutando contra a resistência dos monstros por pelo menos ali uns 800 anos. Em algum momento, uma rainha construiu o Santuário da Magia, local secreto construído ao redor daquele local onde os primeiros Mjolnirianos chegaram, onde costumava ser uma área de grande vazamento de líquido mágico habitado por crocodilos, que se tornaria também
local de refúgio para a família real em momentos críticos. E por muito tempo, as rainhas achavam que aquele lugar foi descoberto pela primeira rainha de Milne, mas na verdade foi literalmente construído por uma delas. O reino da família Butterfly se tornaria a capital e literalmente o centro de Milne, mas vários outros reinos menores também se desenvolveram ao redor. Mas em algum momento, os Lucitors, ancestrais do Tom, colocaria metade da população de Milne no submundo, causando uma grande má reputação para o reinado Butterfly e a sua linhagem. A população que restou acusava o reino como incompetente e vergonhoso. É uma pena, mas nós não sabemos muito sobre as primeiras 26 rainhas de Milne, pois toda a sua história foi registrada tanto no livro de feitiços quanto na tapeçaria no castelo Butterfly, e ambos simplesmente foram queimados por fogo de dragão durante a era da rainha Lyric, que deixou seu legado de rainha para viver uma vida de férias total quando a sua filha Skywayne tinha apenas 17 anos. Apesar da péssima mãe que ela teve, a Skywayne era simplesmente genial. Começou a reescrever um novo livro de feitiços e reconstruiu um novo castelo usando o feitiço de repetição de tempo, fazendo 5 anos se passar em apenas um dia físico. O novo castelo era muito maior e mais complexo, sendo o anterior feito basicamente de madeira, parcialmente do próprio toco, então naturalmente era mais suscetível às chamas. Skywayne sustentava seu povo conjurando comida, o que tornou eles em pessoas gordas e preguiçosas. Então ela resolve acabar com isso, cercando e protegendo o reino dos monstros e ensinando seu povo a agricultura. A partir disso, o número da população dobrou, inevitavelmente fazendo eles terem que invadirem o território dos monstros. Então, os Milnianos voltam a aprender a lutar para conseguir conquistar mais territórios. Então, a rainha Lyric tinha um filho, o Justin o Incalculável. Ele era aficionado por matemática e planejava um grande futuro próspero para Milne em seu reinado, mas tudo isso mudou quando nasce a sua irmã mais nova, Solaria. Afinal, as mulheres são prioridade ao assumir o reinado. Desculpe, Justin, mas o futuro é feminino. E nesse meio tempo, só para pontuar aqui, Glossaric transforma as mãos do Róbulos em cobras usando o feitiço Relatio Demonius Infestica. Provavelmente para ele aprender alguma lição, que eu acho que ele não aprendeu até agora. Então, a Solaria em algum momento assumiu o trono e ela tinha uma personalidade extremamente agressiva que refletiu no seu reinado travado por diversas batalhas contra os monstros. Ela acreditava que as rainhas antigas eram fracas por não resolver propriamente esse problema. Afinal, a intenção era a expansão do reino de Milne e os monstros naturalmente defendiam as terras que já eram deles antigamente. Assim, a solução para ela era a guerra, não se importando se fosse necessário a aniquilação dos monstros. Na verdade, esse era meio que seu objetivo. E para conseguir isso, ela descobre a existência de um feitiço antigo com alto poder de aniquilação, mas que não está mais disponível pois o livro antigo foi queimado. Então ela estuda por meio de vários outros livros antigos e assim ela junta 3 feitiços diferentes de antigas rainhas para resultar em um novo capaz de transformar qualquer pessoa em um guerreiro super-humano. Um guerreiro que ganharia uma sobreforça e não seria mais capaz de sentir nenhum medo ou peso na consciência. Cada um deles ganhou então uma espada flamejante altamente letal contra os monstros, uma réplica das chamas de sua própria varinha. Na primeira chamada que ela fez a seu povo para recrutar voluntários a se transformarem nesses guerreiros, todo mundo achou ela meio que louca, né? Afinal, ela realmente era. Mas apenas uma vendedora de trapos chamada Mina aceitou o seu pedido, pois ela acreditava na verdade da sua rainha. E é absurdo ver a transformação física e mental que ela teve depois desse feitiço. Mina então se torna a líder do futuro exército de guerreiros igual a ela, e na verdade ela é a única que sobrevive e aguenta toda essa loucura e poder que aquele feitiço causava. Filha de Solaria, Eclipsa, crescia enquanto essas grandes guerras eram travadas, e ela ironicamente se apaixonou por um monstro. Mas não por um monstro qualquer, mas sim o líder deles, Globigorn. Exatamente o contrário da sua mãe, ela conseguiu ver a beleza e o lado positivo daqueles seres tão julgados pelos humanos. Ela sempre foi muito esperta e conseguia sair durante a noite do castelo e só voltava para comer. Nessas escapadas, ela se encontrava com Globigorn
Nisso, um relacionamento foi surgindo, eles começaram a namorar e mais tarde até tiveram uma filha juntos. Nos diversos ataques e contra-ataques entre Mjolnianos e monstros, a Solaria vê a Eclipsa com o Globgorn e ela pensa na hora que ele está sequestrando a sua filha, mas na verdade o que estava acontecendo não era nada disso. Por sorte, o Globgorn consegue escapar e a Eclipsa, ainda depois desse caso, ela continua se encontrando com o seu amado monstro. O destino da Solaria foi no campo de batalha. Com esse espírito de guerra, ela mesmo caiu em uma emboscada dos monstros e acabou sendo assassinada, deixando agora o reino para sua filha, que era exatamente o oposto dela. E apesar do amor entre os dois, entre a Eclipsa e o Globgorn, Mjolnianos e monstros ainda continuavam se odiando e querendo batalhar. Eclipsa tenta melhorar as coisas juntando-se com o Alto Conselho e tentando estabelecer alguma trégua, enquanto Globgorn tenta convencer a rebelião dos monstros que continuar lutando não era mais necessário. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Então acaba que a Eclipsa foge do seu casamento arranjado e vai viver com Globgorn. E eles têm uma filha, a Meteora, a coisa mais fofa. Agora, Shatascan era um cara bizarro, ele, com ciúmes de tudo isso, acaba capturando a pobre bebê Meteora e decide que ela é incapaz de governar o seu reino, e é aí que as coisas começam a ficar mais bagunçadas na linhagem Butterfly. Meteora é levada até o reformatório Santa Olga para princesas rebeldes, e lá ela sofre uma lavagem cerebral à la laranja mecânica, que foi capaz de remover todas as suas características, tanto de monstro quanto da linhagem Butterfly. Depois de tanto tempo de repressão, ela se torna a própria dona tirana daquele lugar, reprimindo jovens princesas e sugando a sua vitalidade para se manter viva e jovem depois de tanto tempo. Shatascan então substitui Meteora por uma criança aleatória que foi esquecida em um carnaval da torta. Mas ele esquece de um pequeno detalhe: Globgorn, que estava extremamente furioso com tudo que fizeram com sua filha e acaba quebrando seu regime vegetariano e devora todo o povo de Shatascan, inclusive ele. A ordem exata do que se seguiu não é tão clara, mas Globgorn acaba sendo cristalizado por Róbulos por tudo que ele fez, e a Eclipsa meio que vai atrás de tentar salvar o Globgorn e é pega na dimensão de cristal e também é cristalizada. Com o reino sem sucessores, o Alto Conselho de Magia faz de Festivia a nova rainha de Mjolnir. Eles fazem ela acreditar que é filha de Shatascan com a Eclipsa e que ambos foram comidos por monstros enquanto ela era um bebê. E assim nasce uma nova geração de rainhas fora da linhagem original. Quando Festivia toma conta do trono, os monstros voltam a atacar vilas de humanos, começando assim uma nova guerra. E para resolver isso, ela dá toda a responsabilidade dessa batalha para os guerreiros solarianos e abriga todos os cidadãos ao redor do seu castelo e simplesmente dá uma festa que se estende por todos os 5 anos que essa batalha foi travada. Agora você entende porque o nome dela é Festivia, não é mesmo? E todo esse tempo, os guerreiros solarianos foram quase extintos por meio que não aguentar o seu poder ou então no próprio campo de batalha, exceto pela Mina Loveberry, que está com a saúde mental visivelmente afetada, mas pelo menos ela está viva. Crescenta Butterfly seria a próxima rainha de Mjolnir. A partir do momento que sua irmã mais velha, Dirhinia Butterfly, foi considerada imprópria para governar o reino. Crescenta era extremamente diplomática e tinha boas intenções de melhorar a vida do seu povo. Enquanto Seth, um líder guerreiro, estava ganhando muito apoio e popularidade entre os monstros, Crescenta decide fazer algo nunca visto: uma eleição em forma de aliança para eleger um rei e uma rainha para os monstros, com o objetivo de unificar e trazer paz aos dois reinos. Para isso, ela apoia fortemente Sudo e Pemavarius nessa candidatura, basicamente subornando a eleição dos dois, que foi ganha por muito pouquinho mesmo. E assim o Castelo Avarius é construído junto com uma pseudo-paz entre os Mjolnianos e os monstros.
Em uma versão fantástica da Caravana Donner, no desenho conhecido como Caravana Bonner, milhares de famílias americanas se moveram para o oeste e se estabeleceram em uma terra conhecida como Nature's Landfill, ou apenas Echo Creek. Mas assim como os Mjolnianos e os monstros, aquela terra já estava ocupada por gambás furiosos. Sério, olha a cara desse gambá. Eu preferiria enfrentar um monstro do que ele. Mas então os Bonners venceram a guerra de 26 dias e para comemorar construíram a Echo Creek Academy sobre seu campo de vitória. A sucessora de Crescenta foi Hina, que teve pouco envolvimento em todas as políticas e procedimentos reais, muitos dos quais foram supervisionados ou totalmente administrados pela sua mãe. Quando se tornou adulta, teve que se casar com Joe Roechley, devido a um contrato real de casamento. E ele ainda era primo em segundo grau da família Lucitor, então já sabem, não tendo nenhum sentimento romântico pelo demônio, Hina simplesmente lança um feitiço para ela se apaixonar por ele. Então os dois se casam e mais tarde Hina engravida de sua filha Selena. As seguintes rainhas, Selena e Estrela, não tiveram grandes marcos em seus reinados. Eram muito pacíficas para isso. A Selena era muito tímida ao ponto de pedir desculpas ao esbarrar em um objeto inanimado. E a Estrela mal escrevia no livro de feitiço porque passava o tempo todo desenhando e pintando as belezas de Mjolnir. Mas isso seria diferente com a filha da Estrela, Cometa Butterfly, que foi a primeira princesa de Mjolnir a se casar e dar à luz a um bebê antes mesmo de herdar a varinha mágica real. Pois antes da cerimônia de passagem da varinha, Cometa passou algum tempo viajando através das dimensões em busca de aventura. Durante suas viagens impulsivas, ela se casou com um famoso chefe chamado Laszlo Marmalade. Teve uma filha chamada Moon e se divorciou de Laszlo antes mesmo de retornar a Mjolnir. Depois de herdar o trono de Mjolnir de sua mãe Estrela, o primeiro ato da Cometa como rainha foi realizar um banquete em homenagem ao rei dos monstros, Arquiduque Batuin. Esse ato notável faria grandes avanços no preenchimento da lacuna entre os Mjolnianos e os monstros, para grande desgosto do Alto Conselho de Magia e das facções rebeldes de monstros. Algum tempo depois, no entanto, no meio de um evento político de uma suposta paz e trégua com os monstros, um dos generais de Batuin, chamado Toph, se rebela e assassina a Cometa friamente, iniciando a volta da guerra e a posse imediata da princesa Moon ao trono. Sem ideia nenhuma de como proceder com a situação dos monstros e cheia de rancor e mágoa de Toph, que assassinou sua mãe, Moon decide falar com quem mais aparentemente sabe sobre seu inimigo, a Eclipsa. Ela pede para Romulus descongelá-la pela metade para elas poderem conversar. Então, Moon fecha um acordo com a Eclipsa e ela transfere um dos seus feitiços poderosos em troca da sua liberdade caso ela consiga matar o Toph com ele. Porém, no momento da batalha, ela erra de propósito o feitiço com medo da Eclipsa ser liberta e apenas queima o dedo do Toph. O dano do feitiço tira as suas capacidades de regeneração, que é o suficiente para ele e seu exército recuarem com medo, pelo menos por enquanto. Ela continua lutando contra a ameaça dos monstros até o momento que um novo acordo é estabelecido junto com uma nova trégua. Mas enquanto isso, no lustre do castelo Avarius, toda a família decide fazer uma viagem de férias e deixa para trás o pequeno e excluído Lulu, que invade o castelo com sua gangue de monstros e troca todas as fechaduras, expulsando assim a sua própria família do seu castelo. Ludo então se dedica de forma doentio a conseguir roubar a varinha da família Butterfly. Moon então está crescendo e se apaixona por River Johansson e se casa com ele futuramente. Finalmente um casamento sem tratos e testamentos de família. E desse casamento nasce a nossa querida, impulsiva, amada e sensata às vezes, Star Butterfly. E no mesmo ano, na Terra, nasce o maior lutador de karatê do multiverso, Marco Diaz, nascido de Rafael e Andy Diaz.
E assim começa a história principal do nosso desenho. Bom, como eu posso dizer, a Star era uma criança um pouco indomável. E a solução dos seus pais para não mandá-la ao reformatório Santa Olga para princesas rebeldes foi mandá-la à Terra, um mundo horrível e sem magia, para ela terminar os seus estudos morando na casa da família Dias. E foi assim que ela conheceu e começou a estudar junto com Marco Dias, descobrindo tudo sobre a Terra e causando muita confusão. A cada 667 anos acontece o Baile da Lua Sangrenta. Duas almas são escolhidas e amaldiçoadas para estarem completamente ligadas pela eternidade. Tom Lucitor, filho atual da família Lucitor, que é o ex-namorado da Star, acaba levando ela até esse baile sem mencionar a parte da maldição, torcendo com todas as forças que a alma dele junto com a dela fossem escolhidas e assim ele voltaria junto com ela. Mas a Lua acaba escolhendo Star e Marco. Mais do que merecido por ser um bobão Tom Lucitor. Enquanto isso, o Ludo começa sua saga de planos mal sucedidos para tentar roubar a varinha da Star. Toda vez ele falha miseravelmente, então ele decide contratar alguém mais expert para gerenciar a sua gangue de monstros e acaba escolhendo o Toph para essa tarefa, basicamente um coach de vilões. Enquanto isso, nas planícies do tempo, o pai do tempo está com uma ótima forma correndo lá pela eternidade, até que a Star congela acidentalmente o tempo com a sua varinha e para resolver isso, ela deve convencer o pai do tempo a voltar a andar na sua roda para o tempo correr novamente. Mas a vida parece demasiadamente melhor fora da sua roda. Afinal, há um mundo todo de possibilidades que ele nunca tinha visto antes. A solução final que ele encontrou foi transformar a sua roda em uma espécie de charrete puxada por hamsters. Miss Reynas estava governando o reformatório Santa Olga para princesas rebeldes com punhos de aço por um bom tempo, até que tudo começa a desabar quando Marco e Star se infiltram na escola e inspiram uma rebelião liderada pela princesa Turdina, conhecida também como Marco. Os estudantes transformam o reformatório em uma festa infinita e mandam embora a Miss Reynas, que desenvolve uma obsessiva sede de vingança contra a Turdina, a princesa que destruiu todos os seus sonhos. Enquanto isso, toda a paciência que o Toph teve valeu a pena, pois finalmente ele consegue controlar a organização de Ludo e a sua gangue, até mesmo o Castelo Avarios. Ele cria então uma armadilha, capturando o Marco, levando-o a Star até o castelo e forçando ela a conjurar um misterioso feitiço de sussurro que destruiria a sua varinha. Mas não é bem isso que acontece. A única coisa que acaba sendo destruída é o próprio Castelo Avarios e alguns monstros. A varinha então é rachada no meio e o Ludo acaba achando a outra metade que está cravada em uma pedra, segurada pelo esqueleto da mão do Toph, que ainda contém a sua consciência viva dentro da varinha. Afinal, seu corpo se foi junto com toda a explosão que a varinha causou. E além disso, ele também contamina metade da varinha da Star e todo o líquido do reino da magia, que vira uma gosma verde escura e corrompida. Mais tarde naquele ano, depois de uma viagem de autoconhecimento por todo o espaço e seus novos parceiros, Ludo consegue roubar então o livro de feitiço da Star, levando de brinde o Glossaric e começa a estudar para usar melhor a sua varinha, para conjurar feitiços e tudo mais. Mas quando ele chega ao capítulo de magia negra da Eclipsa, ele acaba se tornando vulnerável para ser possuído pelo Toph. Enquanto isso, a Star se prepara para o seu dia da canção, uma tradição onde todas as princesas de Milne precisam criar uma música que formalmente a apresente para seus cidadãos. Mas ela acha uma boa ideia e usa a música para avisar a sua população sobre o roubo do livro de feitiços. Então meio que todo o povo fica em choque. Além do bardo que escreveu a história da música ter tido liberdade criativa para falar dos sentimentos da Star pelo Marco, e tudo acaba sendo um grande desastre. E essa história de amor mal resolvido entre os dois acaba criando um clima estranho até, sei lá, no último episódio da série. Quando então Toph consegue tomar controle total do Ludo, a sua primeira ação foi lidar com o Alto Conselho de Magia. Em uma batalha épica e triste, Lakmat se sacrifica pelos seus amigos e para se certificar que Amun continuasse viva. Ludo então, completamente por sua força de vontade, acaba queimando o livro de feitiços, não destruindo a existência do Glossaric, mas aparentemente causando danos à sua mente. Afinal, a única coisa que ele fala depois disso é Clubcore. Depois disso, a voz do Toph na varinha convence o Ludo a tomar posse do Castelo Butterfly, mas o seu reinado é curto. Resumindo a história, Moon consegue o dedo do Toph de volta e Star repurifica o até então corrompido reino da magia e basicamente derrete o Toph com seu poder. E o Ludo, só para certificar que o Toph realmente foi derrotado, acaba derrubando um pilar gigantesco em cima dele. Mas lembra daquele trato que a Moon teve com a Eclipsa, de que se ela derrotasse o Toph, ela seria liberta? Então, agora o Toph foi derrotado e finalmente a Eclipsa foi liberta de sua prisão. O Alto Conselho de Magia imediatamente a declara como mal e perigosa e a prende, mas Star tenta dar uma chance para ela e elas dão umas voltinhas lá pelo castelo e trocam algumas ideias. Enquanto isso, Miss Reynos continua tentando retomar sem sucesso Santa Olga e
e se vingar da sua arqui-inimiga Turdina, que faz ela ir até uma festa aí que a Star estava organizando entre adolescentes monstros e não monstros, com o objetivo de promover a amistosidade entre eles, que estava dando tudo certo, tudo muito bem, até que Mina Loveberry captura todos os monstros convidados envolvidos. Então Reynolds acaba encontrando o berço que aparentemente pertencia a ela em sua infância esquecida, e Mina revela que a sua verdadeira identidade é Meteora, a filha da Eclipsa com Globgorn. Mas antes das coisas ficarem mais apimentadas, o Alto Conselho de Magia intervém e Reynolds aos poucos começa a despertar o seu lado monstro e toda a sua real natureza. Enquanto se preparam para o seu julgamento, Moon e Eclipsa descobrem que Meteora, também conhecida como Reynolds, foi completamente apagada, ou melhor, cortada dos livros de história e substituída por uma tal de Festivia. Então Moon, Star e Eclipsa armam um julgamento dramático usando a Caixa da Verdade e forçando o Alto Conselho de Magia a admitir a sua passagem de pano em toda essa história real. Ou eles faziam isso, ou então, sabe, morreriam esmagados. E funciona, toda a história é mostrada. Mas ao mesmo tempo, a Star e a Moon se tocam de que elas genuinamente não fazem parte da linhagem Butterfly. E enquanto isso, Reynolds está passando por um turbilhão de emoções por saber do seu passado como Meteora. E sabendo que o trono é seu por direito, ela acaba destruindo Santa Olga usando o chifre da Ponyhead e continuamente crescendo sua aparência de monstro. Literalmente crescendo. Além também de descobrir que ela pode soltar laser pelos olhos e drenar a energia vital dos seres, transformando eles em balões? Ok. As coisas saem totalmente do controle e quando Moon tenta impedir a Meteora de ficar sugando almas por aí, a Eclipsa intervém, fazendo sem querer a Moon ser atingida e ir a um portal misterioso que na verdade leva para o reino da magia. Sem saber o seu paradeiro, ela considera que a Moon está morta ou algo do tipo e a Star inesperadamente torna-se rainha. A Star vai em busca da sua mãe então até o reino da magia, mas como vocês sabem aquele lugar é meio perigoso e deixa todo mundo meio bobão sem lembrar de nada, e as duas acabam sendo influenciadas por isso. E desde que a Moon usou a magia negra ela meio que está infectando o líquido mágico, mas só um pouquinho. E quando elas realmente conseguem voltar, a Star vai para Milne e a Moon continua desaparecida. A Star vê então que a Meteora simplesmente tacou fogo no reino Butterfly, destruiu seu castelo e sugou a alma de todo mundo. E para defender o seu povo, a Star vai e luta contra a Meteora. E no meio da batalha, a Eclipsa toma a varinha da Star para que ela mesmo possa acabar com Meteora. Sim, a sua própria filha. Por meio de quase um milagre, o feitiço da Eclipsa transformou Meteora em um pequeno e fofinho bebê novamente. Star decide depois disso que o trono e a varinha pertencem verdadeiramente à Eclipsa, que muda as funções reais do destruído Castelo Butterfly para o Templo dos Monstros, onde está congelado seu marido, Globgorn. A partir disso, ela imediatamente integra a sociedade de Milnianos e monstros, o que meio que os Milnianos não gostam muito da ideia. Na verdade, elas odeiam. Todo mundo odeia a Eclipsa nesse momento. Star, River e Marco se dedicam então a encontrar a Moon e depois de muita procura eles encontram ela fazendo tortas. Star então opta a continuar ajudando a Eclipsa no castelo, com o reinado e tudo mais, enquanto seus pais decidem ficar e viver uma vida mais simples como cidadãos comuns. E assim a Moon acaba encontrando muitos Milnianos descontentes cujas casas foram destruídas ou tomadas por monstros, e antes que perceba, ela acaba agindo como a defensora e líder do crescimento de uma nova cidade. Com o decorrer da série, fica cada vez mais angustiante e óbvio para todo mundo que Star e Marco têm sentimentos um pelo outro, mas não assumem. Então, o Tom revela que a lua de sangue era na verdade uma maldição e para resolver isso, ele leva eles até o submundo, a maldição é removida. O irmão do Ludo, Dennis, é tapeado por um barão rato espertinho e meio que perde toda a fortuna da família Varios, que é na verdade o seu castelo. E como o irmão mais velho, Ludo resolve tudo com suas próprias mãos e acaba com a Lepistos e toma seu castelo de volta, reunindo novamente os seus irmãos que ajudam a reconstruir o castelo, que será a futura casa deles. Moon então descobre que uma assombração nas ruínas do seu antigo castelo não passa da Mina Loveberry protegendo seu legado para a família Butterfly e mantendo o castelo livre de saqueadores. Mas ela meio que também tá armando pra fazer uns esquema aí e conseguir matar a Eclipse, já que, ela está permitindo que os monstros sujos arruinem o seu belíssimo reino. Moon eventualmente concorda em trabalhar com a Mina para derrubar a Eclipsa, acreditando que ela estaria impedindo a Mina de fazer algo pior do que isso. Ela então reconstrói o exército de guerreiros solarianos com os cidadãos milnianos da mini-cidade. Moon também convence o Robolus para descristalizar o Globgorn durante a coroação da Eclipsa, assim ela estaria ocupada com outra coisa.
Mas tudo acaba de uma maneira conturbadíssima, pois Globgorn sai correndo sem explicar nada, acreditando que isso protegeria a Eclipsa. O que, bom, não funcionou muito bem, tadinho, a Eclipsa foi pega do mesmo jeito. Mesmo o Robolus tentando convencer que o Globgorn era um monstro maligno comedor de pessoas e ele era super perigoso, a Star consegue ver que ele é apenas um gigantão com um coração de melão tentando proteger a sua família. E ele é tão bom que ele consegue demonstrar publicamente ser o pai mais apaixonado do mundo e o povo aceita ele como seu novo rei. Então agora vamos para a parte que por mim não precisava ter acontecido no desenho: o fim da magia. Mesmo com todo o povo aceitando seu novo rei e inspirando a paz, o plano do Alto Conselho de Magia, Mina e Moon ainda não tinha acabado. Eles desligam a capacidade de conexão entre as dimensões com Mjolnir. Depois do exército da Mina atacar o Templo dos Monstros, Moon fecha um novo acordo com a Eclipsa que convence ela a devolver a sua varinha e o título de rainha. Yes, era isso que ela queria, não é mesmo? Então está tudo acabado e tudo resolvido. Bom, estaria se não fosse pela Mina, que ainda não está satisfeita e simplesmente ignora a Moon declarando lealdade à Rainha Solária e continuando seu ataque da mesma forma, matando com as chamas das suas espadas os monstros e os seus simpatizantes. Ok, tudo está um caos. Então Star pensa na maneira mais genial de resolver isso e impedir toda a destruição de Mjolnir pelos guerreiros solarianos, que é acabando com toda a magia. Assim eles não teriam mais poder e afinal é tudo culpa da magia que está dando tudo errado o tempo todo. A sociedade preconceituosa e conquistadora mjolniana não tem nada a ver com isso. É a magia o verdadeiro mal, né? Faz total sentido. E assim, Star, Moon, Eclipsa e até a bebê Meteora se reúnem no reino da magia e juntas conjuram um feitiço do sussurro, contaminando completamente o lugar, parando assim os guerreiros, mas também destruindo toda a magia e os seres compostas por ela, como o Glossaric e os membros do Alto Conselho de Magia. Perfeito, mas isso também significa que não seria mais possível viajar entre as dimensões, separando para sempre o Marco e a Star, tadinhos. Depois de uma cena emocionante, ambos voltam cada um para suas respectivas realidades antes do Reino da Magia ser completamente destruído. Quando eles voltam, um gigantesco e brilhante portal aparece tanto na Terra quanto em Mjolnir. Então começa uma cena emocionante dos dois protagonistas correndo com suas maiores forças até o portal e BUM! Simplesmente os dois mundos se mesclam. É isso mesmo, a nossa última cena é as duas realidades mescladas em um caos enquanto o Marco e a Star se encaram e finalmente podem ficar juntos. E bom, é isso pessoal, brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo da história completa de Star contra as Forças do Mal. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, deixa aqui nos comentários qual é o próximo desenho que vocês querem ver a história completa, certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até agora, se você está aqui ainda, aquele beijo no seu coração de melão e tchau!